Bom, pessoal, a gente vai resolver a questão 49 da prova da transferência da USP 2002, tá? Questão de matemática. Então, vamos lá. O número de soluções da equação. Tem a equação o número de soluções é igual ao número de raízes. Então, você não vai resolver essa equação, tá? Você não vai fazer isso. Que é uma coisa meio complicada, né? Você não vai fazer isso. Você vai analisar os sinais e, através dos sinais, você consegue descobrir o número de raízes. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, a gente define uma função aqui, ó, f de x, e ela vai ser igual ao quê? X vezes e elevado a x mais 1 sobre 5, certo? Para esse cara virar uma equação, se iguala a zero. Se iguala a zero, vira a equação, tá? Então a gente vai analisar os sinais, né? Então você tem o gráfico aqui. Tem o f de x, tá? Quando f de x é igual a zero, que dá essa reta aqui, aqui você tem a equação, tá? E o número de soluções dela são as raízes da função. Tá. Então vamos fazer a primeira coisa é achar os pontos de extremo. Então para fazer isso, deriva a função. Então vai ficar a regra do produto, x vai dar 1, e de x mais x e de x. Derivada de 1 sobre 5 é zero, porque 1 sobre 5 é uma constante. Para achar os pontos de extremo, a gente tem que igualar isso a zero. Então aqui vai ficar e de x vezes 1 mais x. A gente fatora, tá? Isso daqui é igual a zero. E vamos ter só uma solução, que é x igual a menos 1. E de x, você não vai ter um valor de x que seja igual a zero, porque e de x ele é maior que zero, para qualquer que seja x, tá? Então só vamos ter x igual a menos 1. Então a gente só tem um ponto de extremo. Para essa função aqui, nossa, só tem um ponto de extremo. E esse ponto de extremo é máximo ou mínimo? Então o que a gente faz? A gente deriva mais uma vez. Então, derivando mais uma vez, f duas linhas de x, tá? Vai ficar como? Vou usar esse próprio fatoramento. Então a gente vamos fazer assim, ó. F' de x é igual ao quê? Esquece esse negócio aqui igual a zero, tá? Isso daqui vai ser e de x vezes 1 mais x. Então a derivada segunda vai ser f duas linhas de x. E de x vai dar o próprio e de x. A gente vai usar a regra do produto. Mais 1 mais x. E agora, esse cara, o e de x, a gente não deriva. E deriva o segundo membro, que vai dar 1. Substitui o valor menos 1. Então, substituindo o valor menos 1, vai ficar e elevado a menos 1 vezes 1 mais menos 1 com mais e elevado a menos 1. Esse cara aqui, esse termo dá zero, né? O menos 1 dá zero. Então isso daqui tudo dá zero. E vai dar e elevado a menos 1, que é a mesma coisa que 1 sobre e. E isso é maior que zero. Então a derivada segunda no ponto menos 1 é maior que zero. E aí, quando a derivada segunda com relação ao ponto é maior que zero, a gente tem que menos 1 é ponto de mínimo, né? É ponto de mínimo.
Beleza? Tá? Sempre inverso. Aí se você é da área de TI, ciência da computação, você pode pensar que quando isso daqui é um ponto de... Se você pensa que isso daqui é maior que zero, você vai pensar máximo, né? Muita gente se confunde com isso. Você pode pensar que isso daqui é um ponto de não máximo. E a negação do máximo é igual ao mínimo, tá? Pode pensar nisso. Beleza? Tá. Então, ponto menos 1 dessa função é um ponto de mínimo. E esse ponto de mínimo vai ter um valor menor ou maior que zero? A gente vai ver aqui. Substitui o menos 1 na função, que a gente tinha originalmente aqui. E vai ficar como? Ó, menos 1 vz elevado a menos 1, com mais 1 sobre 5. E aí temos menos 1 sobre e mais 1 sobre 5. O algarismo neperiano e, ele é aproximadamente 2,7. E 2,7 é menor que 5, tá? Então 1 sobre 5 vai ser um número bem menor do que 1 sobre 2,7. Como a gente tem um sinal negativo aqui, esse valor vai ser menor que zero, tá bom? Beleza? Ó. 1 sobre 5 é menor. Então, como esse cara é maior, vai dar negativo. Ok. Então aqui a gente tem um valor, não preciso saber o valor dele, só preciso saber que no ponto menos 1, a função assume um valor negativo. Então vou colocar aqui nesse ponto aqui, tá? Beleza? E agora, como é que a gente faz? A gente tem um valor aqui que ele é negativo. E com isso, a gente não consegue concluir nada ainda, né? Mas qual vai ser o comportamento da função, tá? Quando x tende a menos infinito e quando x tende a infinito. Então a gente vai fazer aqui, ó. Limite de f de x quando x tende a menos infinito. Deixa eu ver se está enquadrado. Tá. Isso daqui vai ser o quê? A gente tem que, quando ele tende a menos infinito, a gente vai ter 1 sobre e uma coisa tendendo a infinito, muito grande. Então esse cara aqui vai tender a zero, esse primeiro termo. Né? Quando x tende a menos infinito, esse primeiro termo ele tende a zero. E o segundo termo vai dar 1 sobre 5. Então esse limite vai dar 1 sobre 5. Limite de x tendendo a infinito. Então lá para o menos infinito, ele vai bater num valor 1 sobre 5. Tá, então a gente está vendo que é um valor positivo. Então para x tendendo a menos infinito, a gente tem um valor positivo, certo? E para x, vou fazer aqui, né? E para x tendendo a infinito, o que a gente tem? Limite de x tendendo a infinito. Vai ficar o quê? O termo dominante é exponencial. E ela tende a infinito. Então isso daqui vai ficar limite da função x tendendo a infinito vai dar infinito. Esse cara vai explodir por infinito. Então a gente vai ter um comportamento mais ou menos assim, ó. Deixa eu fazer de outra cor aqui, verde. Né? Alguma coisa mais ou menos assim. Mas você não precisaria fazer isso. Você pode pensar assim, ó. Tá? Aqui é o x.
E aí você tem o ponto menos 1 aqui, tá? E você vai ter na vizinhança dele valores da imagem que é negativo, e após esses valores, todo o resto é positivo, né? Pode pensar dessa forma aqui. Então a gente tem o quê? O que a gente pode ter? Somente duas raízes, né? Certo? Se a gente só tem um ponto de extremo, que é o menos 1, e ele é um ponto de mínimo aqui, né? Só tem um ponto de extremo. Então se a gente tinha um valor positivo num limite, e a gente tem no outro, e nesse valor do mínimo a gente tem um ponto negativo, quer dizer que em algum momento, que ele está aqui no menos infinito, em algum momento ele vai ter que cruzar aqui para chegar no valor negativo, né? E nesse momento que cruza, ele tem uma raiz aqui. E para ele voltar de novo, que nesse limite do x tendendo a infinito, ele tem um outro valor que é positivo, né? Valores positivos. Ele vai ter que cruzar novamente, né? Vai ter um ponto de inversão aqui, ó, que vai ter outra raiz. Então são duas raízes. Se a gente tem duas raízes, a gente tem o que? O número de soluções é 2, certo? Então alternativa C. Beleza? É isso aí, tá? Mais um problema que a gente tem que usar nas nossas ferramentas do cálculo. Então, qualquer dúvida vocês podem pôr no comentário e ajudem a divulgar para ajudar os outros, seus outros coleguinhas podem estar com dificuldades também, tá? Que estão estudando para cálculo ou estão interessados em prestar prova de transferência também, tá bom? Chegando a 100 inscritos, a gente faz uma live e vocês tragam suas dúvidas. Beleza, pessoal? Isso aí.